Olá, sexto ano. Olá, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aí às nossa matéria com a nossa videoaula de hoje, onde nós vamos trabalhar o campo e a cidade, dois espaços que conjuntamente compõem o chamado espaço geográfico. Vamos relembrar lá o conceito de espaço geográfico que a gente viu em uma das nossas primeiras aulas. O espaço geográfico é o espaço que é continuamente transformado pela ação humana e também pela ação da natureza, correto? E a transformação do espaço geográfico pelo ser humano e pela natureza produz infinitas paisagens, diferentes paisagens aí na superfície terrestre. Dentro dessas paisagens, a gente concebe aí a ideia de espaço geográfico dividido entre o campo e a cidade. Qual é a diferença entre essas duas áreas tão comumente trabalhadas pela gente? Qual é a principal diferença entre esses dois espaços que caracterizam conjuntamente o espaço geográfico? O que existe de diferença entre o campo e a cidade? Seria muito fácil para nós falar que o campo é a roça e a cidade é a cidade, enfim. O que diferencia de maneira geral os dois espaços são o uso da terra em cada um deles, as paisagens, os elementos presentes em cada um desses espaços e as atividades econômicas que predominam em cada um deles. Portanto, existe uma diferenciação espacial entre esses dois espaços. Ambos compõem o espaço geográfico, mas do ponto de vista de uso da terra, do ponto de vista de elementos que vão compor as paisagens e ainda do ponto de vista de atividades econômicas que predominam em cada uma dessas áreas, nós temos a diferenciação do espaço geográfico entre campo e cidade, ok? Vamos começar concebendo essas diferenças? Vamos começar pela questão das atividades predominantes. No campo, no chamado espaço rural, geralmente predominam atividades relacionadas ao setor primário da economia, portanto, a agricultura, pecuária e extrativismo. As atividades relacionadas à produção, à obtenção de matéria-prima, geralmente elas estão condicionadas ao campo. Muitas vezes as pessoas se questionam: uai, professor, mas a minha avó tem uma plantação, tem uma horta no fundo da casa dela e ela mora na cidade. Uai, professor, minha avó cria galinha lá na casa dela e ela mora na cidade. Perfeito. São atividades que geralmente aconteceriam no espaço rural, mas podem também acontecer no espaço urbano. Mas o que a gente tem que firmar de maneira geral é que a agricultura, a pecuária e o extrativismo são atividades que comumente são realizadas no campo. Elas podem acontecer na cidade, sim, mas o espaço onde elas predominam, onde geralmente elas comumente são realizadas, é o espaço rural. Então, uma das situações que define o campo, uma das situações que caracteriza o espaço rural, é o predomínio das atividades do setor primário da economia, ou seja, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Ok? Já no espaço urbano, pessoal, a gente tem a presença da cidade. As primeiras cidades, elas se originaram basicamente a partir do processo de sedentarização. Sedentarização lembra a sedentário. A gente escuta muito essa palavra, né, associada àquela pessoa que fica parada, que não pratica atividade física. Fulano de tal é sedentário, fulano de tal não pratica atividade. Se você pegar aí do ponto de vista de humanidade, né, do ser humano, a sedentarização foi o processo em que o ser humano deixa de ser nômade e passa-se a fixar no território. A partir do momento que o ser humano começa a se fixar no território e ali começa a desenvolver atividades econômicas, surgem as primeiras aglomerações humanas que vão dar origem às primeiras cidades. São as chamadas cidades da antiguidade. E como vocês podem observar aí no slide, né, no nosso material, elas surgiram há cerca de 4.000 anos antes de Cristo e geralmente a origem das cidades está condicionada próxima aos rios. Por que próximo aos rios? Porque os rios, na verdade, né, eles eram, de maneira geral, aproveitados pelos agrupamentos humanos antigos, principalmente porque
por conta da oferta de água e, ao mesmo tempo, próximo aos rios, o solo era muito fértil, ou seja, portanto, eram áreas mais propícias à agricultura. Então, a sedentarização, a fixação do ser humano em determinado local, geralmente locais próximos aos rios, aonde havia a possibilidade de se obter água, havia solos férteis disponíveis para a agricultura, vão contribuir aí para a formação das primeiras cidades, são chamadas cidades da antiguidade, que surgiram há 4.000 anos antes de Cristo, ok? E se você pegar nos dias atuais, trazer o conceito de cidade para os dias atuais, são os locais que concentram as grandes aglomerações humanas. Diferentemente do campo, na cidade está concentrada a maior parte da população. Hoje, se você pegar a nível mundial, a população mundial ela é predominantemente urbana. 60% da população do mundo vive em cidades. Portanto, uma situação que diferencia a cidade do campo é o fato de nela, né, estarem concentradas as grandes aglomerações humanas. O campo, do contrário, há pessoas morando no campo, sim, mas não há grandes aglomerados humanos, principalmente porque esses aglomerados humanos eles estão concentrados nas cidades, ok? E uma outra situação, a gente falou no início da aula, a diferença entre o campo e a cidade são as atividades econômicas que neles predominam. Enquanto no campo, geralmente, as atividades do setor primário elas são comumente realizadas, na cidade, geralmente, vão predominar as atividades do setor secundário e terciário. Percebo, então, que na cidade vão predominar a presença das indústrias e também do comércio e da prestação de serviços. Observem aí algumas das imagens que ilustram, né, atividades urbanas, atividades relacionadas à cidade, à indústria, o comércio e a prestação de serviços. A cidade moderna, diferente da cidade da antiguidade. A cidade da antiguidade ela nasce há 4.000 anos antes de Cristo. E elas não tinham a imponência, a importância que elas têm nos dias atuais. A cidade antiga ela era totalmente diferente da cidade moderna, da cidade atual. Esse conceito de cidade moderna que nós temos hoje, formada por edificações, infraestrutura de transporte, ruas, hospitais, estruturas de comércio, esse conceito de cidade aí que a gente entende hoje, ela surge a partir do século XVIII dentro do contexto da industrialização. É a partir da Revolução Industrial, de maneira geral, que as cidades elas passam a ganhar as características que elas possuem hoje. É a partir da industrialização que se desenvolvem nas cidades infraestrutura de transporte, habitações, saneamento, que é as casas tendo água e coleta de esgoto. É nas cidades, a partir do século XVIII, né, que vão se desenvolver hospitais, escolas, estruturas de comércio, serviços que, de maneira geral, passam a ser oferecidos para a população de maneira geral. Então, quando a gente fala, né, de cidade moderna, a gente está se referindo da cidade com infraestrutura, tal qual nós conhecemos hoje, diferente daquela cidade da antiguidade que surgiu há 4.000 anos antes de Cristo. Vale ressaltar que tanto no Brasil quanto no mundo existem diferentes níveis, diferentes critérios que vão definir as cidades, né? Geralmente uma cidade pode ser definida pela questão da densidade demográfica, pela concentração de pessoas, pelas atividades econômicas nela realizadas, pelas conexões, pela infraestrutura, pelo modo de vida da população. Por exemplo, aqui no Brasil, qual é o critério que vai definir uma cidade? É o critério político-administrativo. Independentemente do número de habitantes, se ali houver uma sede política-administrativa do território, uma prefeitura, uma câmara de vereadores, você tem, portanto, a formação de uma cidade, né? Se a legislação autorizar a presença de uma sede político-administrativa, você já tem a formação de uma cidade. Agora, outros países do mundo, por exemplo, para haver a formação de uma cidade, depende-se da quantidade de pessoas ali vivendo. A gente viu, né, que uma das situações que define a cidade é a presença de aglomerados humanos, né? Em determinados países, uma quantidade X de pessoas é que vai definir a presença de uma cidade. Por exemplo, na França,
Somente a partir de 10 mil pessoas é que você tem a formação de uma cidade. Menos de 10 mil pessoas não caracteriza a formação de uma cidade. Portanto, o critério aí demográfico, ou seja, o critério relacionado à população é o que pode, por exemplo, definir a existência de uma cidade ou não. Existem vários critérios que definem a formação de uma cidade. Aqui no Brasil é o critério político-administrativo, mas também pode ser o critério demográfico, o critério associado a atividades econômicas e como outros tantos para definir a formação de uma cidade. E uma situação importante para a gente frisar: as cidades elas apresentam diferentes funcionalidades de acordo com as atividades que nelas se desenvolvem. Podem haver, por exemplo, cidades turísticas, podem haver cidades industriais, existem cidades, por exemplo, que se caracterizam pelo fato de serem cidades prestadoras de serviço. Então, as cidades, né, elas apresentam diferentes funcionalidades num contexto geral. E é sempre importante a gente frisar que quanto maior é a cidade, mais funções ela vai ter. Existem cidades, por exemplo, que são cidades industriais, porque concentram muitas indústrias. Existem cidades, por exemplo, que são cidades turísticas. Existem cidades, por exemplo, que são cidades comerciais, ou seja, a cidade ela vai exercer uma série de funções de acordo com a atividade que nela se desenvolve. E quanto maior é a cidade, mais funções ela vai ter. Claro que geralmente uma função pode caracterizar aquela cidade em si. Por exemplo, se você pegar aqui no Brasil a cidade de Aparecida do Norte, para quem é católico, ela é uma cidade turística, principalmente porque, do ponto de vista religioso, ela se caracteriza como a sede do Santuário Nacional de Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Então, veja, a função da cidade de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, é uma cidade turística, é uma cidade religiosa. Se você pegar São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem múltiplas funções, é uma cidade industrial devido à sua grande concentração de indústrias, é uma cidade comercial devido ao seu comércio diversificado, variado, gigantesco, é uma cidade caracterizada também pela presença de vários tipos de serviços, ou seja, é a maior cidade do Brasil, então automaticamente ela vai ter diferentes funções por conta das várias atividades nelas desenvolvidas. E aí, conforme a complexidade, a infraestrutura e o número de habitantes, nós temos aí, de maneira geral, as cidades sendo classificadas como pequenas, médias e grandes, né? Um exemplo aí de cidade pequena é a nossa Bom Jesus Itabapoana e Bom Jesus do Norte. São cidades que não têm muitas funcionalidades, não têm muitos habitantes, portanto são caracterizadas aí como cidades pequenas, ou enfim. De um lado aí vocês podem observar na imagem o rio Itabapoana sendo limite aí para Bom Jesus do Norte e Bom Jesus Itabapoana, e ao mesmo tempo o estado do Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro. É um exemplo de cidade pequena. Campos dos Goytacazes, aqui pertinho da gente, tem aproximadamente 500 mil habitantes, 500 mil de pessoas, é uma cidade de porte médio. Já São Paulo, por exemplo, com mais de 18 milhões de pessoas, é considerado uma cidade grande, portanto é uma cidade com maior funcionalidade. Essas cidades grandes, geralmente aquelas que têm mais de 1 milhão de pessoas, elas são chamadas aí pelos autores de metrópoles. Metrópoles é quando uma cidade ela apresenta múltiplas funções e ainda por cima ela tem mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo, no caso aí, é a maior cidade do país com 16 milhões de pessoas, ok? Para a gente finalizar essa videoaula, a gente vai falar sobre a relação entre o campo e a cidade. Tanto o campo quanto a cidade, embora eles apresentam diferentes aspectos e características, eles são áreas que se interrelacionam. A área rural e a área urbana elas são interdependentes, ou seja, uma depende da outra, fornecendo bens e serviços mutuamente. Por exemplo, o campo. O campo ele produz alimentos, matérias-primas que vão abastecer as cidades, né? As cidades elas concentram as indústrias, elas concentram boa parte da população, os alimentos, a matéria-prima que chega até a indústria, os alimentos que chegam para a população, eles são produzidos no campo. Então aí a gente observa um exemplo de relação que o campo ele mantém com a cidade. Agora a cidade também ela tem uma relação com o campo.
os bens, os serviços que o campo utiliza para produzir, por exemplo, matéria-prima, alimentos na agricultura e na pecuária, vem da cidade. Máquinas, por exemplo, implementos agrícolas, tratores, colheitadeiras utilizados no campo são fabricados na cidade. Portanto, a gente observa aí que o campo ele também depende da cidade. E a gente tem que lembrar também que muitos profissionais que prestam serviços em atividades rurais, eles são profissionais que moram nas cidades, são profissionais que são formados nas cidades. Então, gente, é importante frisar, a área rural e a área urbana, elas são interdependentes, elas estabelecem, portanto, uma relação entre elas mutuamente caracterizada, né? Portanto, um espaço depende do outro. A cidade fornece capital, tecnologia e produtos industriais para as áreas rurais, que por sua vez oferece para as cidades alimentos e matérias-primas que vão abastecer as indústrias e a população, ok? Vale importante frisar também, pessoal, que as áreas rurais também elas podem ser utilizadas como espaços de lazer pelos moradores da cidade. Um exemplo aí clássico é o chamado turismo rural. O turismo rural é uma atividade econômica desenvolvida no campo por pessoas vindas da cidade. Muitas pessoas visitam aí parques turísticos, parques ecológicos, cachoeiras, por exemplo, na área rural. Muitas vezes as pessoas, para fugir do agito da cidade, eles procuram o meio rural para poder ter uma opção de lazer, né? E aí a gente observa novamente uma relação que existe da cidade com o campo ou do campo para a cidade, por exemplo, a questão do turismo rural. Só a título de curiosidade aí para vocês, essa aí é a cachoeira lá da usina Mangaravite, em Bom Jesus do Norte, né? Um ponto turístico aí bastante conhecido aí da população local nos últimos anos. Ok? Para a gente finalizar, a gente vai trabalhar aí a relação do campo e a cidade, observando a cadeia produtiva de um produto. Muitas vezes, quando a gente consome um produto na nossa casa, a gente não sabe ao certo como ele é produzido. Antes de chegar até você, consumidor, ou melhor dizendo, até chegar a você, consumidor, o produto ele vai percorrer as chamadas etapas de produção, que a gente vai chamar de cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva ela está associada desde a preparação para a produção daquele produto no campo, a produção dele em si no campo, o seu transporte, o seu beneficiamento industrial, até ele chegar ao comércio para ser adquirido por você. Reparem aí nesse esquema que nós temos, por exemplo, aí a cadeia de produção do leite. Reparem aí que o leite, para ele ser produzido, ele vai demandar uma série de insumos. O que são esses insumos? São os recursos que os produtores de leite precisam utilizar para poder criar as vacas leiteiras, né? E aí você tem lá os produtores, que geralmente vão fornecer o leite para as cooperativas, para as indústrias de laticínios, que aí vão produzir o leite e os seus derivados, e consequentemente você vai ter aí o setor de transportes, enviando toda aquela cadeia produtiva, todos aqueles produtos que foram beneficiados até o mercado consumidor. Então todas as etapas que um produto percorre, desde a sua origem enquanto matéria-prima até produto final, é o que a gente chama de cadeia de produção. Só para a gente finalizar aí, observem aí a cadeia produtiva do leite. Você tem lá a produção pelos pecuaristas no campo, a matéria-prima ela vai ser produzida, ela vai ser enviada até a indústria, onde ela vai passar por beneficiamento, né? Dentro da indústria ela vai passar por vários processos para poder transformar aquele leite em derivados. Enfim, depois aquele produto vai ser transportado até ser embalado e sim chegar no mercado para ser comercializado por você e finalmente chegar até a sua mesa. Então reparem aí que desde a origem até a chegada até a sua mesa, o produto ele vai percorrer diferentes etapas. E todas essas etapas para conceber um tipo de produto é o que a gente chama de cadeia produtiva, ok? Um grande abraço, sexto ano, desculpa, até a próxima.